Nós seguimos essa nossa meditação essa noite em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos aqui então caminhando nas nossas meditações pelo Sermão do Monte, onde Jesus mostra como deve viver, ou como vive aquele que pertence ao reino dos céus, ao reino de Deus. Bem, eu ainda não estou no reino dos céus, mas então, como você pode viver aqui ainda como um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus? Então, para tornar um pouco mais didático essa nossa caminhada, essa nossa meditação, eu dividi então em pequenas séries ou temporadas, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, e nós estamos então na série Piedade. Essa série ela vai do capítulo 6, do versículo 1 ao 18. E por que, irmãos, eu coloquei esse nome Piedade? Mais uma vez eu reforço para que a gente possa lembrar aqui, porque Jesus está tratando a vida espiritual, que ela deve ser vivida não para agradar os outros, não para os outros, mas deve ser vivida para o Pai, para o Senhor. Então, em todos esses versículos, do versículo 1 ao versículo 18, Jesus ele está nos ensinando, dizendo agora, olha, você é um cidadão dos céus. O cidadão dos céus agora é filho. E filho, ele faz aquilo que de fato está segundo a vontade do Pai. Então, ele não quer agradar outros, ele quer glorificar, agradar apenas o Senhor. Ok? Então, a palavra de Deus diz assim, acompanha a leitura, irmãos. É o que nós sabemos de cor, mas é importante lermos a palavra. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Estamos dando continuidade a cada petição da oração dominical. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque a sua palavra ela é rica, ela é eficaz, ela muda o nosso coração. Ó Deus, nós sabemos que nós não somos perfeitos, e por isso, ó Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, o Senhor enviou Cristo, seu único Filho, para morrer por nós. E assim nós encontramos a graça, nós encontramos o perdão, e podemos, ó Deus, não ter paz conosco mesmo, com o nosso coração, ou paz com o Senhor, que é o melhor, ó Pai. Mas também podemos ter paz uns com os outros, ó Pai. Ó Deus, nos ensine. São palavras duras, mas são palavras do Senhor que nos libertam. Então pedimos a Ti, ó Pai, nos dê entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, talvez uma das nossas maiores contradições do nosso coração, talvez apareça, quando a gente fala a palavra perdão. Talvez possa ser uma contradição da nossa vida, da nossa história, quando nós falamos de perdão. Porque quando nós erramos, quase sempre nós encontramos um contexto. Sempre um mas. Bem, eu errei, mas eu errei porque eu estava cansado. Eu errei porque eu estava com pressão, muita pressão na minha vida. Eu errei porque eu estava fraco naquele dia. Eu errei porque aconteceu algo que me tirou do sério. Então, sempre, irmãos, quando nós erramos, nós encontramos um contexto, nós encontramos um mas, nós encontramos alguma desculpa para minimizar um pouco aquilo que nós fizemos. Aquilo que possa tornar aquela explicação ou a nossa culpa um pouco mais compreensível aos outros, ou aquela pessoa que nós erramos com ela. Mas, por que eu disse sobre essa contradição? Porque quando alguém nos fere, nossa memória costuma funcionar de outro jeito. Não deve ser da outra forma, mas sim de uma outra forma, como nós guardamos palavras, nós guardamos datas,
nós guardamos tons, detalhes, recoincidências ou recidências. Cada palavrinha, cada coisinha a gente coloca. E nós somos rápidos, irmãos, para pedir para Deus que considere a nossa fraqueza. Somos rápidos para dizer, Senhor, me ajuda aí. Me perdoe, ó Pai. Você sabe como que é meu coração ama o Senhor. Mas muitas vezes nós somos lentos para considerar a fraqueza de quem pecou contra nós. E é exatamente nesse ponto que Jesus ele está tocando. Às vezes nós achamos que, por falarmos de forma automática a oração do Pai Nosso, a gente acaba não vendo quantas vezes essas petições aqui, elas são tão profundas. E Jesus ele está ensinando algo profundo. Ele está falando assim, olha, você vai falar com o Rei, com o Senhor. E se você vai falar com o Senhor, com o Rei dos céus, se você vai pedir alguma coisa para Ele, não pode ser de qualquer jeito. Tem a forma correta. É claro que não é a forma correta, como se fosse um mistério, algo gnóstico, que somente através de muitos estudos nós... Não, é simples, é puro. É simples. Mas Jesus ele diz, tem uma forma, tem um jeito, e precisamos compreender mais sobre nós e sobre Deus. E Jesus ele entra e quer ensinar exatamente esse ponto. No versículo 12 ele diz, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, essa petição ela está no coração da oração do Senhor. E ela coloca ao mesmo tempo a nossa vida diante de Deus, não apenas como alguém que deve ser alcançado pela graça, mas também como devedores. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos e está nos ensinando essa noite. E que muitas vezes nós até sabemos disso, mas precisamos lembrar que esta oração nos coloca diante de Deus como devedores, e diante das pessoas como credores. Então, irmãos, como podemos conhecer muito sobre a graça, estudar sobre a graça, entender e dar uma aula extraordinária sobre a graça de Deus, mas ainda assim resistir quando ela precisa alcançar nossos relacionamentos? Uma coisa é saber a teoria, uma coisa é praticar. E Jesus ele está incomodando o nosso coração, incomodando os discípulos, dizendo, não é só o teu irmão ou outro que é seu devedor, você deve ao Senhor. E o Senhor te deu um presente qual se chama graça, ou seja, é impossível darmos ou retribuirmos ao nosso Senhor. Por isso eu quero deixar uma pergunta aos irmãos, a todos nós. Quanto do perdão de Deus já alcançou a forma como tratamos quem nos feriu? Quanto do perdão de Deus já alcançou a forma como tratamos quem nos feriu? E essa é a pergunta que vai nos alcançar hoje. Hoje Jesus ele vai mexer um pouco mais no nosso coração, nessas durezas do nosso coração. E é isso que ele está ensinando, expondo aos seus discípulos. São duas ideias, irmãos, que eu vejo no texto, que eu vejo no versículo 12. A primeira é a dívida que não podemos pagar. É a primeira, a dívida que não podemos pagar. Mas eu acho que é importante, antes de falar para os irmãos o tema. O tema da mensagem é perdão, a graça que muda nossas contas. Perdão, a graça que muda as nossas contas. E a primeira ideia que o texto nos mostra é que a dívida que nós não podemos pagar. Por quê, irmãos? Jesus aqui ele está nos ensinando que essas dívidas, esses problemas, esses pecados, nós não conseguimos pagar de forma alguma. De uma forma bem simples. É isso que Jesus ele está colocando no texto. E ele vai nos ensinar. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perceba, irmãos, que ele não diz, Senhor, explica as nossas falhas, ou ameniza os nossos erros, ou ignora o que nós estamos fazendo. Não, ele usa uma linguagem de dívida. É isso que ele está usando, uma linguagem de dívida aqui. Porque, irmãos, o pecado é muito mais de cometer deslizes. É ficar devendo diante de Deus aquilo que pertence por ele por direito. Às vezes nós achamos que é porque eu falei mal, porque eu falei um palavrão, porque eu não fui amoroso, porque eu fui em risco com alguém.
A gente acha que somente isso é pecado. Mas o Senhor, a palavra do Senhor nos mostra também que aquilo que nós, como filhos, não damos, não ofertamos, não fazemos diante do Senhor, que pertence a Ele por direito, que Ele espera que cada filho, cada cidadão do reino faça, é pecado também. Exemplo, o que pertence a Deus por direito, irmãos, que Ele nos ensina? Ele pede para cada um de nós obediência. Obediência. Então, quando eu não obedeço ao Senhor, a sua palavra, as suas instruções, eu estou pecando. O que pertence ao Senhor por direito? Amor, adoração, gratidão, santidade. Então, só nisso daqui que Cristo está nos mostrando, nós já somos confrontados, irmãos. Porque nós costumamos pensar no pecado apenas como aquilo que nós erramos, aquilo que nós fizemos, mas também pecamos como deixamos de oferecer a Deus aquilo que nós devemos. Eu necessito, faz parte da minha vida adorar o Senhor, engrandecer ao Senhor, viver uma vida santa. Nossa, eu estou procurando buscar santidade, né? Ó Senhor, ajuda aí, aumenta os tijolinhos. Não existe isso, é mais do que nossa obrigação, porque isso pertence ao Senhor. Então, como filho, devemos dar isso a Ele. Quando nós não amamos como deveríamos, isso é um pecado. Quando nós não obedecemos mesmo sabendo que devemos obedecer naquilo, nós estamos pecando com o Senhor. Então, quando tratamos a vontade de Deus apenas como um detalhe e continuamos fazendo a nossa vontade. Até por isso que nós meditamos e vimos que antes de falar de perdão, antes de falar sobre tentação, o Senhor ele trabalha sobre a vontade dele, quem ele é e por que nós devemos fazer isso. Então, observe, irmãos, é algo extremamente importante e um exemplo que Jesus está nos dando para que possamos alinhar o nosso coração. Eu uso e eu gosto muito de usar essa palavra sobre alinhar, porque a nossa vida cristã, ela é assim, irmãos. Constantemente a gente está ali virando para um lado que não é talvez do Senhor, e o Senhor pede para a gente alinhar. Isso é através da palavra, isso é através do que o Senhor tem nos ensinado. E é por isso, irmãos, que nós vemos aqui, lendo o Salmo 130, e lemos aqui na nossa liturgia, e por isso que eu escolhi esse texto, porque Davi, ele pergunta ao Senhor, dizendo, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se o Senhor observar o pecado, quem vai sobreviver? Quem sobreviverá ao Pai? Existe alguém? E a resposta é meio que óbvia. Davi ele não precisa responder. A gente sabe que é ninguém. Por isso que Jesus não nos ensina a negociar com Deus. Não existe uma forma, e essa oração não é, e não tem nenhum elemento de negócio. Eu quero negociar com o Senhor para então entender a sua vontade, Ele fazer a minha vontade. Não existe isso. O verbo usado aqui para perdão, ele carrega essa ideia de libertar, de cancelar, de redimir uma dívida. Então, isso significa, irmãos, que a nossa esperança não está em conseguir pagar o que nós devemos, porque isso é impossível. Essa não é a nossa esperança. A minha esperança é que um dia o Senhor vai sentir orgulho de mim, eu vou conseguir pagar. Isso não vem de nós, irmãos, para que ninguém se orgulhe. É isso que Paulo vai falar em Romanos. Isso é dom, isso é graça, isso é presente do Senhor. Então, o que significa a minha esperança no perdão de Deus? A esperança não é no que eu vou conseguir pagar, porque isso é impossível, mas em receber aquilo que eu não consigo produzir. Eu não consigo dar aquilo que o Senhor quer. Eu não consigo pagar a minha dívida com Ele. Mas o perdão do Senhor preenche, a graça do Senhor preenche, a ponto de me dar paz, sabendo que Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por mim. Então, eu não tenho que temer. Eu tenho que obedecer, agradecer, glorificar, viver uma vida para glorificá-lo, porque Ele já me deu tudo que eu necessitava, tudo que eu precisava. Antes da gente pensar, irmãos, em o que eu estou sentindo, antes de pensar qualquer outra coisa, o Senhor,
ele diz para nós e mostra que tudo que nós precisamos está segundo a vontade dele, no querer dele. E o maior presente que ele poderia nos dar é Cristo Jesus. Então, isso é algo que já deveria saciar o cristão, saciar a nossa vida. Em momento de tristeza, no momento de reclamação, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, toque no meu coração para que eu possa lembrar que eu era inimigo e hoje eu estou como filho, eu posso te chamar de pai. Isso já é um presente, eu não preciso mais de nada. Mas ao mesmo tempo o Senhor ainda quita a minha dívida. Então, pessoal, irmãos, isso aqui não é para a gente diminuir o nosso sofrimento ou evitar a gente pedir algum tipo de prosperidade, algum tipo de trabalho, algum tipo de crescimento na vida, não é isso. Mas nosso coração precisa alinhar do que, antes das coisas desse mundo, antes, o nosso coração deve estar no Senhor e já sentir prazer nisso. Apesar de dinheiro, apesar de sucesso, apesar de qualquer forma, eu devo ter essa tranquilidade. Então, isso muda a nossa maneira, irmãos, como nós lidamos com a nossa culpa. Porque eu entendo o perdão do Senhor, que não vem de mim, vem do Senhor. E de fato, quantas vezes, talvez quando você estava ouvindo o Evangelho, compreendendo um pouco mais da palavra de Deus, você falou assim: eu não sou digno do Senhor. E de fato você estava certo, você está certo, nós não somos. Mas o problema é você viver uma vida de 2, 3, 4, não sei, viver uma vida inteira e achando que, mesmo depois de ter conhecido a Cristo, ainda você ter essa tristeza carregando no seu coração. Então, talvez você precisa conhecer de novo esse Senhor, conhecer a graça dele, estudar, entender quem é esse Deus. É claro que não é errado de entendermos quem eu sou, e sim, nós somos pecadores, mas nós precisamos também ter essa paz de entender que eu sou pecador, eu falho, mas eu não deixo de ser filho, porque eu estou com a minha salvação, com a minha vida condicionada em Cristo Jesus. Irmãos, por isso que eu coloquei que isso muda a nossa maneira de como lidarmos, ou como lidamos com a nossa culpa. Porque muitas pessoas tentam fazer o quê, irmãos? Esconder a culpa. Ou tentam compensá-la com uma religiosidade, com serviço, com promessas, com comparação, mas a dívida não se resolve com essa maquiagem, uma maquiagem moral. Não. Confessar, irmãos, é parar de discutir com Deus sobre o tamanho da conta e reconhecer: Pai, eu preciso do Senhor. É isso que significa confessar. Confessar é parar de discutir: Senhor, olha, mas você sabe que eu não sou tão mal assim. Não. Confesse ao Senhor, dizendo: sim, eu sou mal. Sim, eu pequei. Eu preciso de misericórdia. Sim, eu não consigo me justificar sozinho, ó Deus. E talvez alguém pense: beleza, mas eu sou cristão. Deus já me perdoou? Deus já me perdoou se eu sou cristão? E a resposta é sim. Claro que o Senhor já te perdoou. Em Cristo, fomos justificados de uma vez por todas. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, que nós não pedimos perdão todos os dias para voltar a ser filho. Uma vez filho, sempre filho do Senhor. Então por que nós pedimos perdão? Porque nós temos um momento no nosso culto para pedir perdão pelos nossos pecados. Porque, irmãos, sendo filhos, nós sabemos que nós podemos sim pecar e pecamos contra o nosso Pai. Então eu peço perdão não para que o Senhor olhe para mim e salve a minha vida e que se eu morrer agora eu vou para o céu, vá para o céu. Não. É porque eu já tenho um relacionamento com Ele, eu já tenho uma comunhão com Ele, eu já tenho tudo o que eu necessito e eu sei que eu não fiz a vontade dEle em um momento. Então, Pai, me perdoe, porque eu deveria ouvir a Sua voz, ouvir a Sua vontade e não fiz. Então, o nosso relacionamento, o nosso pedido de perdão para aquele que é cristão, conhece o Senhor, já é salvo, não é para ser salvo de novo. É para entender que eu preciso estar com o Pai, ter um excelente relacionamento com o Pai, voltar esse relacionamento com o Pai. Porque, irmãos, o pecado, ele não se desfaz na nossa adoção, quando vira o filho. Mas o pecado, nós precisamos lembrar que o pecado, ele fere a nossa comunhão com Deus.
Então, se eu estou vivendo uma vida de pecado, a minha comunhão com o Senhor está manchada, está ferida. E por isso que mesmo como cristão eu devo pedir perdão. Por isso, a vida cristã, irmãos, madura, ela não é uma vida que, conforme o tempo você vai melhorando, ou conforme o tempo você vai passando, você precisa menos confessar. Então eu sou um cristão maduro porque faz 1 ano, 2 anos que eu não confesso mais. Infeliz é aquele que pensa assim. Porque a Bíblia não mostra isso, irmãos. A Bíblia não mostra isso. Eu preciso, e sou um cristão maduro, porque eu enxergo com clareza que eu dependo da graça. Que eu dependo da graça. Eu não me desespero porque eu tenho um pai que me ama, um pai que ouve e que me atende e perdoa os meus pecados. Mas essa oração, irmãos, só faz sentido por causa de Cristo. Só por causa de Cristo. Mateus capítulo 1, Jesus é apresentado como aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Não tem outra opção. É Jesus, mas não, é somente Cristo. Mateus 9 diz que ele possui toda a autoridade para perdoar pecados. Em Mateus capítulo 26, diz que o sangue seria derramado para remissão de pecados. Então, perceba, irmãos, aquele que nos ensina a pedir o cancelamento da dívida é o mesmo que caminha para a cruz, para pagar o preço. Se Jesus está ensinando isso é porque, olha, faça isso, porque eu vou percorrer o caminho para que vocês conquistarem isso, porque eu que morri na cruz. Então, irmãos, a graça começa quando nós paramos de apresentar um currículo diante do Senhor. Sabe, um currículo mostrar assim, Senhor, olha, eu fui me dá um doce, faça a minha vontade, porque essa semana eu fui bem com o Senhor. Eu fiz tudo que o Senhor. Não, irmãos. Nós não devemos chegar dizendo, Senhor, vem aqui, eu consegui pagar. Não existe. Nós devemos chegar dizendo, Pai, perdoa-nos. Então, o perdão, irmãos, é gratuito para o devedor, mas custou um sangue precioso do Redentor. Então, é gratuito para aquele que confessa a Cristo, aceita, está com Cristo Jesus. Mas precisamos lembrar que houve, sim, um grande preço. Então, entendendo isso, irmãos, que o texto mostra para nós que a dívida nós não podemos pagar e que nós não pedimos perdão para ficar reconquistando, o Senhor Jesus nos mostra um outro lado, e talvez é um lado que é um pouco mais difícil até para nós. O segundo ponto diz, a dívida que não podemos viver cobrando. A dívida que não podemos viver cobrando. Bem, se o primeiro movimento da oração, Jesus nos coloca diante de Deus como devedores, agora o Senhor, Ele quer que aqueles que receberam o perdão, que são filhos, possam imitar o Pai. Possam imitar o Pai. E como que nós imitamos, irmãos? Jesus nos coloca diante das pessoas como credores. Como credores. Jesus continua dizendo, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui fica uma oração cada vez mais desconfortável para nós, irmãos. Porque não basta pedir misericórdia. Jesus também está nos ensinando a olhar a maneira como nós tratamos quem pecou diante de nós. E contra nós. Essa expressão aqui, assim como, não significa que compramos o perdão de Deus quando perdoamos alguém. Até porque, irmãos, se fosse possível comprar, graça não se chamaria graça. Chamaria outra coisa. Mas o nosso perdão, irmãos, não é a causa do perdão de Deus. O nosso perdão que fazemos e devemos fazer é o fruto. Lembre-se do salmista no Salmo 1, onde ele fala aquele que está com o Senhor, aquele que está meditando, aquele que é filho do Senhor, é como uma árvore que está perto ali do rio. O rio simboliza de forma poética a palavra de Deus, sendo nutrido pela palavra do Senhor. E no devido tempo, produz o seu fruto. Então, o filho, a filha que conhece o Senhor, que entende as palavras do Senhor, no devido tempo ele produz frutos. Esses frutos são aquilo que o Senhor produz, aquilo que o Senhor nos dá.
Então, o nosso perdão não é a causa do perdão de Deus, é o fruto. Em outras palavras, irmãos, nós não perdoamos para sermos aceitos pelo Senhor. Perdoamos porque fomos alcançados por uma misericórdia que nós não merecíamos. Ou seja, é a consequência. É a consequência. Eu perdoo porque o Senhor fez isso. 1 João vai dizer que Ele nos amou primeiro. E por isso que eu devo amar. E não só Ele, mas ao meu próximo. E esse meu próximo não é necessariamente o meu irmão em Cristo. É o meu próximo, aquele que está próximo de mim, qualquer um. Então, irmãos, perdoamos porque nós fomos alcançados por essa misericórdia sem igual. E é por isso que Jesus ele volta a esse assunto logo depois, em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós meditaremos ainda sobre esse texto. Mas Jesus aqui, ele quer que sintamos o peso da nossa relação. O peso de ter uma relação com o Senhor não é brincadeira. O peso do pecado, o peso daquilo que o Senhor pagou e colocou diante do seu Filho, não é brincadeira. Então precisamos compreender isso, irmãos. Então uma vida marcada por ressentimento, uma vida marcada por vingança e recusa permanente em perdoar, entra em contradição com essa graça que eu recebi, que eu afirmei receber. Eu estou dizendo assim, não, quem pertence ao meu coração e quem governa o meu coração é Cristo. Mas se eu tenho toda essa mágoa, eu tenho toda essa vontade de não perdoar, na verdade o meu fruto é dizendo que quem governa a minha vida não é o Senhor, é a vingança. É a vingança. Então o problema, irmãos, não é tropeçar na luta para perdoar. O problema é fazer as feridas uma casa. O problema não é você ter dificuldade de perdoar. O problema não é você sempre estar ali tentando, buscando em oração e falando do Senhor trabalhar. Não é. O problema é você blindar essa sua ferida. Alimentar a dívida que do outro e chamar isso de justiça. Mateus 18 ajuda muito aqui para nós também. Mas Jesus ele conta sobre um servo. Todos nós, eu creio que conhecemos essa história. Jesus ele conta uma parábola sobre um servo que deve uma dívida enorme ao rei, ao seu senhor. E essa dívida, depois de suplicar, dizer que vai ajudar, essa dívida não. Ele fala, não, fica em paz, eu cancelo. Ele não diz para pagar em outro momento, porque ele sabe que aquele servo jamais poderia pagar. Ele fala, está cancelada a sua dívida. Só que depois ele encontra alguém que devia muito menos. Muito menos. E a segunda dívida era real também, irmãos. Ela era brincadeira, qualquer coisa? Não, ela era real. Também doía a ele saber que, poxa, ele estava precisando daquela restituição e aquele cara ali andando livremente, não acontecendo nada com ele. Houve ofensa, houve prejuízo. A graça não chama o mal de bem. Mas aquele servo, irmãos, que recebeu misericórdia e continuou agindo como se a misericórdia não existisse, fez aquilo que não era vontade do seu Senhor. Se o seu Senhor livrou e cancelou, porque ele não fez e não teve a possibilidade de fazer exatamente aquilo que ele tinha acabado de receber. Talvez seja aqui, irmãos, que o nosso coração seja mais exposto. Talvez seja aqui o momento que o Evangelho ele trabalha muito e mostra como nós precisamos da graça do Senhor, como nós precisamos do amor do Senhor. Porque, irmãos, queremos que o nosso Deus encerra a conta, a nossa conta. Nós queremos isso, nós queremos ter em paz com o Senhor. Mas, muitas vezes, nós mantemos a porta aberta da conta de quem nos feriu. Pedimos que o Pai não nos trate segundo a nossa dívida, que tenha misericórdia de nós. Lembre-se de Cristo, ó Pai. Mas muitas vezes nós tratamos outros segundo a dívida deles. E é aqui, irmãos, que precisamos ser cuidadosos. Aqui, irmãos, que eu preciso também não ser simplista com o que a palavra de Deus diz e com o que acontece no nosso coração. Porque perdoar, irmãos, não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar não significa eliminar consequências, restaurar confiança imediatamente ou permanecer numa situação de abuso porque eu tenho que perdoar e pronto, acabou.
Não. Perdão não é negar a verdade, é recusar viver governado pela vingança, pela dor, pelo dano que o outro fez. Nós temos essa escolha, e essa escolha é somente em Cristo Jesus. Perdão não é negar a verdade, isso aconteceu e isso está doendo. Mas perdão é reconhecer e recusar viver governado pela vingança. Então, irmãos, é entregar a Deus o direito dele ser o juiz supremo, o desejo de fazer o outro pagar pelo que ele fez. Quando alguém nos fere, nossa tendência é o quê? Abrir uma contabilidade, né? Lembramos das palavras, datas, tons, tudo. Mas Jesus nos faz lembrar que primeiro, da nossa conta diante de Deus. Lembre-se, eu sei que a dor é real, eu sei que isso machucou, eu sei que você está dolorido isso. Mas, lembre-se primeiro quem você é diante de Deus. E o seu coração vai ser alinhado. Você vai começar a entender. Quanto mais compreendemos o tamanho da misericórdia de Deus e da misericórdia que nós recebemos, irmãos, menos sentido faz a gente viver uma vida alimentada de cobrança no coração. Irmãos, a cruz não torna a ofensa pequena, deixou pequenininho, pecadinho, não. A cruz mostra que o pecado é tão sério, por isso que Cristo morreu. É tão sério, por isso que Cristo precisou morrer naquela cruz, de forma tão dolorosa. Mas também mostra, irmãos, que a graça é tão poderosa que pode quebrar qualquer ciclo de cobrança, de vingança do nosso coração. Então, quem foi perdoado não se torna ingênuo, não se torna inocente, não se torna como falamos de forma, muitas vezes assim no dia a dia, né, um bobão, tem que perdoar e pronto, né? Uma pessoa que não tem sentimentos. Não. Perdoar, e quem foi perdoado, torna-se livre para não viver aprisionado pela dívida dos outros. É isso que o Evangelho, isso que a graça nos dá. Eu posso viver livremente, mesmo com a dívida do outro. Mesmo ali, porque eu sei o que Cristo fez comigo. Então eu devo também colocar a liberdade, a graça do Senhor diante do meu coração e viver em paz. Concluindo, irmãos, Jesus nos colocou diante de duas contas, de duas questões difíceis aqui, num versículo tão pequeno, né? Tão pequeno. Primeiro é a dívida que não podemos pagar e a dívida que não podemos viver cobrando. E diante de Deus, irmãos, somos devedores que dependem da graça. Sempre estaremos devendo ao Senhor. E por isso que precisamos constantemente buscar e chegar ao trono da graça. Diante das pessoas, nós somos chamados a viver como quem foi alcançado pela graça do Senhor. Então eu devo replicar. Por quê? Porque daí o Senhor vai me levar para o céu? Não, porque eu já sou filho. E se eu sou filho, eu produzo frutos do Senhor. Então eu volto para aquela pergunta lá da introdução. Quanto do perdão de Deus já alcançou a forma como tratamos quem nos feriu? Quanto do perdão de Deus já alcançou, já modelou o nosso coração, a forma de Deus, como tratamos quem nos feriu? Talvez a resposta seja: a graça recebida de verdade, irmãos, começa a transformar o nosso coração e começa a transformar a maneira como lidamos com a dívida dos outros. Em Cristo nós fomos perdoados para viver como perdoadores. A graça do Senhor perdoa para que possamos viver como perdoadores. Pessoas que não têm dificuldade, ou vou dizer assim, dificuldade teremos, porque a semente do mal ainda permanece até Jesus voltar. Mas que é possível acontecer isso por causa da graça, da misericórdia do Espírito Santo. Aplicações finais, irmãos, que eu quero que os irmãos levem isso para o coração, para a sua casa. Primeiro, são três. Primeiro, não tente pagar o que Cristo já pagou. Não tente pagar o que Cristo já pagou. Ou seja, irmãos, pare de tentar administrar a culpa sozinho. Nessa semana, quem sabe de forma prática, nomeie diante de Deus pecados que você costuma justificar, minimizar ou esconder de Deus. Não tente compensá-los com um desempenho religioso. Dizendo assim, não, Senhor, essa semana eu vou compensar o Senhor diante de tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, diante do que o Senhor está fazendo, eu vou fazer isso, isso, isso.
Ok, pode até ser interessante você listar algo para você entender e às vezes para você é mais prático isso. Mas não coloque no seu coração, no seu entendimento, que é isso que vai fazer com que o Senhor te perdoe, que é o Senhor que vai te restaurar. Então não tente compensá-lo, porque isso não vai acontecer. Apenas confesse, arrependa-se, descanse no perdão que Cristo já comprou. Então você não precisa mais comprar. Você precisa agradecer e viver e desfrutar. Desfrutar é um presente. Às vezes você fala assim, poxa, eu tô sonhando, né? Eu sonho com o céu e eu quero alcançá-lo. Cristo fala assim, ó, toma, eu já te comprei para você. Não, mas eu vou fazer alguma coisa. Não tem o que você fazer. Não tem. Então o que você deve fazer? Agradecer, viver, entender e lembrar disso. Então a maturidade cristã, irmãos, não é depender menos da graça, é correr para ela toda vez que necessitamos da graça de Deus. Segundo, não faça da ferida uma cobrança para uma vida inteira. Não faça da ferida uma cobrança para a vida inteira. Ou seja, identifique quem continua devendo alguma coisa no seu coração. Faça uma lista de devedores do seu coração. Talvez existam limites necessários e confianças que você precisa reconstruir. Mas pergunte assim, ó, eu estou buscando justiça ou estou mantendo uma cobrança emocional? Então, eu devo perdoar? Leve esse nome ao Senhor e peça graça para abandonar a vingança, para parar de alimentar a conta e entregar o julgamento ao Senhor. Precisamos disso. E terceiro, irmãos, deixe a graça recebida alcançar a forma como você vive. Então, Jesus ele está nos chamando, irmãos, nos chamando para dizer assim, que o Evangelho entre ao seu coração e deixe o Evangelho mudar a forma como você enxerga você mesmo diante de Deus e como você enxerga os outros. Se você foi ferido, Cristo ele não trata a dor como algo pequeno. Se você pecou, arrependa-se. Se luta para perdoar, peça ajuda ao Senhor. E se você ainda não conhece, por acaso ainda tudo isso que eu falei parece ser muito distante de você, você ainda não conhece o perdão de Cristo, o que eu posso dizer para você é que você precisa, primeiramente, para começar, antes de confessar, você precisa parar de tentar pagar uma dívida que você não conseguirá quitar. Você não vai conseguir. Apenas confesse, creia, venha ao Senhor. Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Nos dê graça, nos dê misericórdia, para que possamos viver a sua palavra de forma prática. Viver de forma alegre isso. Não é fácil, Jesus ele não diminui, mas ele diz, é possível sim. Da mesma forma que você foi perdoado, você perdoar. E isso é algo libertador e só vem através de Cristo Jesus da sua paz. Então, tem esse tempo de oração silenciosa, fale com o Senhor. Eu peço para o Ministério de Música vir à frente, se preparar. Tem esse tempo de oração silenciosa, fale com o Senhor, peça ao Senhor para que Ele mostre para você se por acaso você não está vendo nada. Então, nosso Deus, nós colocamos mais uma vez diante de Ti, sabendo, ó Pai, que a graça, a misericórdia, ó Deus, todo esse sacrifício remidor de Cristo Jesus é mais do que possamos, ó Deus, merecer. Mas estamos aqui, ó Pai, com o coração alegre, sabendo que é isso que nos liberta. E não nos liberta de uma coisa, ó Pai, pequena, mas isso interfere em todas as áreas da nossa vida, ó Pai. No momento, no casamento, amizades, ó Deus, trabalho, o que for, ó Deus, nós sabemos que isso mexe com todas as áreas da nossa vida. Por isso que o Senhor nos ensina.
por isso que o Senhor nos liberta. Ó Pai, ouça a nossa oração, restaure, ó Pai, o nosso coração constantemente, que possamos ter essa maturidade, ó Pai, de recorrer à sua graça, ó Pai. Toda vez que o nosso coração, ó Deus, cair a ficha de que precisamos do Senhor constantemente. E que isso, ó Deus, possa ser de uma forma constante na nossa vida. Não só nesse momento, ó Pai, mas até o Senhor voltar, ou até o Senhor nos chamar. Ó Deus, tenha misericórdia, trabalhe no nosso coração para que possamos viver o Teu reino como filhos. E, ó Deus, demonstrando o fruto de ser um filho do Senhor, ó Pai, até o Senhor voltar. Pedimos isso em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa maravilhosa graça. Amém.